Seja muito bem-vindo ao canal Espírito e Verdade. Aqui, analisamos a realidade à luz das Escrituras, buscando discernimento espiritual, entendimento profundo e esperança verdadeira em meio aos tempos em que vivemos. Todos os dias somos bombardeados por manchetes que falam de crises, guerras, instabilidade econômica, catástrofes naturais e mudanças rápidas que geram medo e incerteza. Muitas pessoas vivem em constante ansiedade, tentando entender o que está acontecendo com o mundo. Mas e se, por trás dessas notícias inesperadas, existisse algo mais profundo? E se a Bíblia já nos oferecesse uma lente espiritual capaz de transformar medo em esperança e confusão em entendimento? Hoje, vamos olhar além das manchetes. Vamos descobrir como a palavra de Deus nos ensina a interpretar eventos globais inesperados não como sinais de desespero, mas como oportunidades de fé, vigilância espiritual e esperança sólida no cuidado soberano de Deus. Permaneça conosco até o final, porque esta reflexão pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Vivemos em uma era de informação instantânea. Em poucos segundos, uma notícia atravessa o planeta e alcança milhões de pessoas. No entanto, quanto mais informação temos, mais inquieto o coração humano parece se tornar. Jesus alertou que, nos últimos tempos, o coração de muitos desfaleceria de medo diante das coisas que sobrevêm ao mundo. Essa não é apenas uma descrição profética, é uma realidade visível em nossos dias. A grande questão não é apenas o que está acontecendo no mundo, mas como estamos interpretando esses acontecimentos. Pergunta para a reflexão. Quando você lê ou assiste as notícias, o seu coração se enche de medo ou de confiança em Deus? Ao longo de toda a Bíblia, encontramos uma verdade que atravessa gerações: Deus nunca perde o controle da história. Mesmo quando os acontecimentos parecem caóticos, inesperados ou assustadores, as Escrituras revelam que existe uma soberania divina conduzindo tudo com propósito. No livro de Daniel, vemos impérios se levantando e caindo, reis poderosos sendo removidos do trono e nações inteiras mudando de rumo. No entanto, Daniel deixa claro que não são os governantes humanos que determinam o curso final da história, mas o próprio Deus, que remove reis e estabelece reis. Quando lemos as manchetes de hoje, é fácil acreditar que o mundo está à deriva. Crises surgem sem aviso, conflitos se intensificam e decisões globais afetam milhões de pessoas. Porém, a Bíblia nos ensina que nada acontece fora do conhecimento e da permissão divina. Isso não significa que Deus seja o autor do mal, mas que Ele é soberano mesmo sobre circunstâncias difíceis. Aquilo que para o mundo parece desordem, para Deus está dentro de um plano maior que conduz a história rumo ao cumprimento de suas promessas. O perigo não está nos acontecimentos em si, mas em interpretá-los sem discernimento espiritual. Quando olhamos apenas com os olhos humanos, somos tomados pelo medo. Quando olhamos pela fé, encontramos esperança, mesmo em tempos incertos. Pergunta para a reflexão. Quando eventos inesperados acontecem, você reage com desespero ou com confiança na soberania de Deus? Desde os tempos antigos, o povo de Deus sempre foi chamado a discernir os sinais dos tempos. Jesus repreendeu aqueles que sabiam interpretar o clima, mas não conseguiam discernir o momento espiritual em que viviam. Isso revela que interpretar eventos não é apenas uma questão de informação, mas de percepção espiritual. A Bíblia não nos convida ao pânico diante de guerras, crises ou instabilidades. Pelo contrário, Jesus afirmou que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas advertiu claramente: vede, não vos assusteis. Essa orientação é fundamental para os dias atuais. Eventos globais inesperados não devem ser vistos como provas de que Deus perdeu o controle, mas como lembretes de que a história humana é limitada e transitória. As Escrituras nos mostram que o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quando crises surgem, elas revelam aquilo em que as pessoas realmente confiam. Sistemas humanos falham, economias oscilam e estruturas que pareciam sólidas se mostram frágeis. A Bíblia já havia anunciado que tudo aquilo que é abalável seria abalado, para que permaneça apenas aquilo que é eterno. Interpretar os acontecimentos à luz das Escrituras nos protege de dois extremos perigosos: o medo paralisante e o sensacionalismo espiritual. O discernimento bíblico nos conduz à vigilância, à fé e à esperança equilibrada. Pergunta para a reflexão. Você tem interpretado os acontecimentos do mundo pela lente das Escrituras ou apenas pela narrativa das notícias?
O medo é uma das ferramentas mais eficazes para paralisar o coração humano. Quando as manchetes se tornam repetitivas, alarmistas e carregadas de incerteza, elas não apenas informam, mas moldam emoções, decisões e comportamentos. A Bíblia nos alerta que o medo não vem de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que, quando o medo governa nossas reações, algo está fora de alinhamento espiritual. Ao longo da história bíblica, vemos o povo de Deus enfrentando cenários que, humanamente falando, eram desesperadores. Guerras, exílios, perseguições e crises severas marcaram várias gerações. No entanto, em todos esses momentos, Deus continuou conduzindo seu plano com fidelidade. O problema não está em reconhecer a gravidade dos acontecimentos, mas em permitir que eles ocupem o lugar que pertence à confiança em Deus. Quando o medo domina, a esperança se enfraquece. Quando a fé é fortalecida, o medo perde sua autoridade. A esperança bíblica não é negação da realidade, mas confiança em um Deus que permanece soberano mesmo quando a realidade é difícil. É essa esperança que sustenta o coração do cristão em tempos de instabilidade global. As notícias têm fortalecido a sua fé ou enfraquecido? Viver em nossos dias exige equilíbrio espiritual. Ignorar completamente o que acontece no mundo não é sabedoria, mas permitir que as notícias governem o coração também não é. A Bíblia nos chama a vigilância, não a ansiedade. Jesus orientou seus discípulos a estarem atentos, mas firmes na fé. Vigilância bíblica não significa viver em estado constante de alerta emocional, e sim manter o coração ancorado na verdade, discernindo os tempos sem perder a paz. Ser bem informado é útil, mas quando a informação não passa pelo filtro das Escrituras, ela se transforma em peso espiritual. Muitos cristãos consomem notícias continuamente, mas dedicam pouco tempo à palavra de Deus. O resultado é um coração sobrecarregado e uma fé enfraquecida. A Bíblia nos ensina a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso inclui cuidar do que permitimos entrar em nossa mente diariamente. Quando a palavra ocupa o centro, as notícias perdem o poder de nos dominar. Viver bem informado, à luz da fé, significa buscar entendimento, mas descansar na soberania de Deus. Significa agir com responsabilidade, sem permitir que o medo dite decisões ou roube a paz que Cristo prometeu. Pergunta para a reflexão: o que tem ocupado mais espaço no seu coração hoje? A palavra de Deus ou as manchetes do mundo? Ao longo deste vídeo, refletimos sobre como os acontecimentos globais, por mais inesperados que sejam, não estão fora do alcance do cuidado e da soberania de Deus. As manchetes mudam diariamente, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. A Bíblia nos ensina que o mundo pode ser abalado, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. Quando aprendemos a olhar além das notícias e enxergar a realidade à luz das Escrituras, nosso coração encontra descanso, mesmo em tempos difíceis. Não somos chamados a viver alienados da realidade, mas ancorados na verdade. Em meio à instabilidade, somos convidados a cultivar fé, discernimento e esperança, lembrando que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando não compreendemos todos os capítulos. Que este conteúdo ajude você a desenvolver um olhar espiritual mais maduro, capaz de discernir os tempos sem perder a paz, e a confiar que, acima de qualquer crise, Deus continua sendo fiel. Agradecemos por caminhar conosco até aqui. Se esta mensagem edificou sua fé, continue conosco no canal Espírito e Verdade, onde buscamos compreender a realidade à luz da Palavra de Deus.